Peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, versículo é o 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Amém? Vamos ler a palavra do nosso Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém? Soberano Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por esse momento, Pai. Me dê a direção da Tua palavra, Pai, onde vou falar um pouco sobre o atributo que o Senhor tem, meu Deus, e o que o Senhor compartilha com nós, Pai. Que o Senhor não venha me direcionar, que eu não venha falar nada que esteja na Tua palavra. Agradeço e oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os atributos de Deus. E os atributos de Deus, as características e qualidades do nosso Deus, né? Os atributos de Deus são as características e qualidades que definem a sua natureza e seu caráter. Embora não haja um número exato de atributos escrito na Bíblia, mas podemos dividi-lo em dois tipos: os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Deus compartilha conosco, e os incomunicáveis são exclusivamente dele, né? Como exemplo, temos logo de início a onipotência, a onisciência e a onipresença. Esses três atributos mostram que Deus, como Ele é e como Ele se relaciona conosco, né? Eu vou ler alguns atributos de Deus aqui e dando algumas definições dele. O amor, esse é o primeiro atributo que Deus tem, é o amor, né? E Ele compartilha também esse amor conosco. O amor de Deus é uma essência do amor e nos ensina a amar com generosidade e compaixão. Bondade, Deus é a fonte de toda bondade e deseja que pratiquemos o bem. Santidade, Deus é puro, separado do pecado, chamando-nos a viver em santidade. Justiça, Deus age com justiça perfeita e deseja que pratiquemos a retidão. Misericórdia, Deus é misericordioso e também nos convida a demonstrar compaixão. Graça de Deus é seu favor imerecido para toda a humanidade. Paciência, Deus é paciente e deseja que também cultivemos a paciência. Paz, Deus é a fonte da verdadeira paz e nos chama a ser pacificadores. Sabedoria, Deus possui sabedoria infinita e concede discernimento aos que o buscam. Fidelidade, Deus é fiel e em todas as suas promessas e nos chama à fidelidade. Zelo, Deus protege seu nome e que seu povo viva com temor e respeito a Ele. Onipotência, Deus é todo-poderoso e nada está além do seu alcance ou do seu controle. Onisciência, Deus conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras. Onipresença, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Imutabilidade, Deus nunca muda seu caráter ou promessa. Eternidade, Deus não tem começo nem fim, existindo para sempre. Autoexistência, Deus existe por si mesmo, sem depender de nada. Soberania, Deus governa todas as coisas com autoridade absoluta. Perfeição, Deus é perfeito em tudo que faz
sem falhas. Unidade. Deus é indivisível e todos os seus atributos coexistem em harmonia. Infinitude. Deus não tem limite em seu ser ou poder. Incompreensibilidade. A plenitude de Deus está além de nossas compreensão. Esses todos os atributos de Deus, né, amados, nós também temos que ter pelo menos alguns dele, né? Principalmente o amor, a misericórdia, bondade e fidelidade, né? Onde nós devemos ser muito fiel à casa de Deus, principalmente com nossos dízimos, nossas ofertas, e dar a Ele sempre o que é de melhor nosso para Ele se agradar, né? Os atributos de Deus não importam para entendermos. Os atributos de Deus são importantes para entendermos que Ele é como Ele é e como Ele age no mundo e em nós. Na Bíblia também encontramos várias passagens que descrevem esses atributos. Os atributos incomunicáveis revelam a grandiosidade e o poder de Deus, como a sua onipotência, Ele é todo poderoso, onisciência, onde Ele conhece tudo, onipresença, Ele está em todo lugar. Então tudo que nós formos fazer, a gente tem que estar bem atento, né? Porque não adianta a gente dizer que vai fazer algo escondido. Nós, outro ser humano, pode não ver, mas Deus vê tudo, sabe de tudo, né? Em qualquer parte que a gente esteja, Ele está ali presente junto conosco, nos vendo. Se a gente nós como crentes fizemos alguma coisa de errada, Ele está vendo. Já os atributos comunicáveis são características que Deus compartilha conosco, como o amor, bondade, justiça. Embora Deus seja perfeito nessas qualidades, Ele também nos chama a viver da mesma forma, semelhante a Ele, refletindo essas qualidades em nossas atitudes. Quando mostramos misericórdia, paciência e verdade, estamos nos aproximando mais de Deus. Quanto mais a gente ama o próximo, mais a gente ajuda, mais a gente compartilha as nossas coisas, Deus também está ali. Nós não estamos nos aproximando de Deus porque nós estamos ficando um pouco parecido com Ele, né? A Bíblia nos ensina que, ao entendermos e praticarmos os atributos de Deus, podemos nos tornar mais parecidos com Ele. Quando mostramos seu amor e bondade, podemos também mudar nossas relações e ser exemplo para outras pessoas, principalmente para os descrentes, né? Os descrentes que a gente pensa que não, mas eles sempre estão ali de olho na gente. Tudo que a gente faz, principalmente nós que trabalhamos na área de construção civil, eu, por exemplo, né? Se a gente faz alguma coisa errada, a primeira coisa que o descrente diz para ele: olha isso aí que diz ser crente, desse jeito que ele está agindo. Então a gente tem que estar bem ciente das coisas que a gente vai fazer, principalmente algo que a gente vai falar. Os atributos de Deus nos chamam a crescermos em santidade, fé e obediência, sendo um reflexo do nosso caráter e o caráter também de nosso Deus. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que a qualidade de Deus compartilha conosco. À medida que crescemos espiritualmente, desenvolvemos esses atributos e nos tornamos mais parecidos com Deus. Alguns atributos são o amor. Deus é a existência do amor e nos chama a amar Ele e ao próximo seu amor. É perfeito e incondicional. Está na Bíblia em João 3,16. Esse é o versículo muito mais conhecido que acho que todos nós conhecemos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, né? Então é o amor. A bondade. A sua bondade se manifesta em tudo que Ele faz. Ele nos convida a refletirmos essa característica. Está aqui em Salmo 4, 34 e 8 e Gálatas 5, 22. Esse também do Gálatas, acho que alguns já conhecem que 5, 22 é o fruto do Espírito, né? Lá também nos diz
várias outras qualidades que devemos ter. Santidade. Deus é completamente separado do pecado. Ele nos chama a vivermos de maneira santa, rejeitando o mal e buscando a obediência à sua vontade. Está em 1 Pedro 1, o 15 e o 16. Justiça. Deus age com a justiça perfeita. Ele julga com retidão e deseja que seus filhos também pratiquem a justiça em suas atitudes. Salmo 89, 14 e Miqueias 6 e 8. A verdade. Deus é a verdade absoluta e tudo que Ele diz e faz é verdadeiro. Deus não mente, né? Deus é perfeito. Tudo que Ele faz, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Misericórdia. Deus é misericordioso e nos convida a agirmos com compaixão e perdão. Da mesma forma, devemos ser misericordiosos. Está em Êxodo 34 e 6 e Lucas 6 e 36. A graça. Essa é a graça que nos deu a nossa salvação, que é um favor imerecido, né? A graça de Deus é seu favor imerecido para com toda a humanidade. Assim como recebemos a graça, devemos também demonstrá-la ao nosso próximo. Está em Efésios 2 e 8. Paciência. Deus é paciente e longânimo. Ele deseja que cultivemos essa paciência em nossas vidas, lidando com desafios e as pessoas com calma. Êxodo 4:36. Também essa aqui é uma das qualidades que eu procuro, atributos que eu procuro ter, é paciência, porque às vezes a gente porque é meio, mas nós temos que procurar sempre nos controlar para ser paciente com certas coisas, principalmente no momento de tribulações. Sexta-feira à noite, quase eu viajo com caso de urgência para São Sebastião. Mandaram um vídeo lá da casa da Janiele, como o ladrão tivesse já tentado forçar uma parte para entrar. Mas graças ao bom Deus, a gente, ou ela vai ou não vou, não sei quem vai, aí ficou naquela, aí não. Ela com a mãe dela ainda teve uma despaciência, mas graças a Deus conseguimos conversar e depois ligamos para outras pessoas de lá, parente da Joana, um pouco de longe, mas é parente, graças a Deus foi verificado. E se tentaram, ninguém sabe, né? Mas que uma parte da coisa foi forçada, foi destrancada, né? Mas está tudo bem, graças a Deus. Ela essa outra semana agora, daqui para quarta, quinta-feira ela está indo. Que Deus nos abençoe. Paz. Paz, Deus é a fonte da verdadeira paz. Devemos ser pacificadores, promovendo a reconciliação e evitando contendas. Filipenses 4, 7 e Hebreus 12, 14. A sabedoria. Deus possui sabedoria infinita e concede discernimento àqueles que o buscam. Provérbios 2, 6 e Tiago 1 e 15. Fidelidade. Deus é fiel em todas as suas promessas e nunca falha. Deus espera que sejamos fiéis em nossos compromissos com Ele e com o próximo. Timóteo 3, 12 e 13 e Lamentações 3, do 22 e 23. Fidelidade, né, irmã? Esse aqui também é outro que a gente tem que procurar fazer o máximo possível, principalmente nas nossas ofertas e no nosso dízimo, ser fiel com Deus. Não é porque muitas igrejas pregam por aí, para a gente ser abençoado, temos que dar o nosso dízimo. Não, porque se a gente não for fiel na casa de Deus com isso, como é que a gente vai manter as coisas de Deus organizadas, pagando água, luz, dando a oferta do nosso pastor, a zeladoria e outras coisas mais, com os benefícios que temos que ter na casa de Deus, né? Então, nós devemos ser muito fiéis nesse ponto, principalmente nos nossos dízimos. Eu sempre procuro, assim como diz, fazer meus dízimos para o meu trabalho. Eu calculo em cima do que eu vou ganhar bruto ou líquido, mas principalmente eu gosto de tirar sempre em cima quase do bruto, porque
Quando eu pego o serviço, eu pago o ajudante, eu pago o almoço, pago o transporte, tenho o combustível do carro, né? E às vezes a gente tem que saber calcular, porque senão aí a gente se perde. Deus é zeloso, Deus se importa profundamente com a sua reputação e com aqueles que o seguem. Deuteronômio 4:24. Os atributos comunicáveis de Deus podem ser possuídos e desenvolvidos por meio dos frutos do Espírito. A Bíblia nos ensina que ao recebermos o Espírito Santo, os cristãos passam por um processo de transformação que os torna mais semelhantes a Deus, refletindo o seu caráter. Os atributos incomunicáveis de Deus são as qualidades exclusivas dele, que ele não divide com ninguém e nem compartilha. Esses atributos pertencem somente a Deus, demonstram sua grandeza, sua soberania. A Bíblia não define um número exato de atributos, mas revela várias características únicas de Deus, como exemplos: onipotência. Deus é infinito em poder e capaz de realizar tudo conforme a sua vontade, sem qualquer imitação. Está em Jeremias 32:27, Apocalipse 9:19-6. Onisciência. Deus conhece perfeitamente todas as coisas, tanto ao do passado, do presente, quanto do futuro. Salmos 139, do versículo 1 ao 4, e Hebreus 4:13. Onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, preenchendo tudo e todo o universo com sua existência. Salmo 139, do versículo 7 ao 10, e Jeremias 23, do 23 ao 24. Imutabilidade. Deus nunca muda seu caráter, vontade, propósito, seus planos são eternos e perfeitos, e nada pode alterá-los. Malaquias 3:16. Eternidade. Deus não tem começo nem fim. Ele está em todo o tempo, está além do tempo e não é afetado por ele. Tudo no mundo tem um início e um fim, mas Deus é eterno. Salmo 90, versículo 2 e Apocalipse 1:8. Autoexistência. Deus existe por si mesmo e não depende de nada nem de ninguém para ser quem é. João 5:26. Soberania. Deus governa todas as coisas com plena autoridade e controle absoluto. Nada acontece sem sua permissão ou conhecimento. Romanos 9, do 20 e 21. Perfeição. Deus é absolutamente perfeito em tudo o que Ele faz, sem falhas ou sem defeitos. Mateus 5:48 e Salmo 18:30. A unidade. Deus é indivisível e não é composto de partes. Todos os seus atributos existem simultaneamente e não se contradizem. João 10:30. Infinitude. Deus não tem limite em seu ser ou em suas perfeições. Ele não é restrito pelo tempo, espaço ou qualquer outra coisa. Deus é imensurável. Jó, capítulo 11, versículos 7 e 9. Salmo 147:5. Incompreensibilidade. Embora Deus se revele ao ser humano, sua plenitude é insondável e vai além da compreensão humana. Isaías 5, do 8 ao 9. E Romanos 11:33. Além desses atributos mencionados, também existem outros atributos naturais e imutáveis de Deus. Através desses atributos, podemos perceber que Deus é excepcional acima de qualquer definição. É até difícil dizer, na verdade, como Deus é. Nós,
seres humanos, nós lemos o que foi escrito pelos estudiosos, né? Talvez até eles também, eles não têm a imensidão que Deus é, né? As grandes quantidades de atributos que Deus tem. O que podemos aprender com os atributos de Deus? Os atributos de Deus nos ensinam como Ele é e como devemos viver. Ao conhecermos a onipotência de Deus, aprendemos o quê? Que nada é impossível para Ele e que podemos confiar nele e em seu poder. Na sua onisciência, nos mostra que Deus sabe de tudo e também não podemos nos entregar a Ele, sabendo que Ele entende nossas necessidades. A onipresença nos lembra que Deus está sempre em todo lugar. Os atributos comunicáveis, como o amor, bondade e justiça, Ele nos ensina a vivermos de maneira mais receptível com as outras pessoas, assim como Deus é conosco. Deus nos chama a amarmos o próximo e sermos bondosos e justos, assim como Ele é. Então nós devemos amar sempre nossos irmãos, ao próximo, principalmente não só amarmos a pessoas que nos amam, mas sim tentarmos amarmos aqueles que não nos amam, né? Porque para poder a gente mostrar a eles que nós somos crentes, somos verdadeiros crentes, onde temos que ter um pouco da qualidade de Deus. Aprendemos com a sua paciência e misericórdia a perdoar e sermos pacientes com as outras pessoas, buscando sempre fazer o que é justo e bom. Em tudo isso, amados, vemos que os atributos de Deus nos guiam a viver uma vida muito melhor e mais próxima de Deus, espiritualmente. Como é que a gente faz para vivermos mais próximo de Deus? É lendo a palavra e estudando diariamente, né? Que Deus venha nos abençoar, e eu espero que os amados tenham entendido um pouco assim os atributos que Deus tem e o que Ele compartilha conosco, né? Porque é muito importante para nós ter essa bênção de Deus, né? É compartilhar os seus atributos, porque o que somos nós para merecermos isso? Nós não merecemos, né? Nós somos pecadores, mas Deus nos ama tanto que até isso Ele divide conosco. Além de Ele nos dar salvação, Ele divide alguns atributos deles, tá? Peço, amados, que fiquem em pé, que eu vou fazer uma oração, agradecer a Deus, e após teremos o café da nossa manhã e logo após a nossa escola dominical. Soberano Pai, obrigado, meu Deus, por esse momento que estivemos aqui reunidos no nosso devocional desta manhã. Que o Senhor esteja abençoando o nosso café da manhã também, Pai, e a escola dominical logo após, Pai. Que tudo que venha a ser ensinado aqui seja para a Tua honra e Tua glória, não a nossa, Pai. Abençoa os amados irmãos que aqui estão presentes e aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe os seus motivos, Pai. E aqueles que possam estar com alguma enfermidade, o Senhor esteja tocando com a Tua mão poderosa e sarando, Pai. E que logo mais à noite possamos estar todos aqui na Tua casa para ouvirmos mais da Tua palavra, Pai. E agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmão.